Beleza, estamos aqui mais uma vez com o episódio do AS Podcast. O nosso objetivo de hoje é dissertarmos sobre um determinado tema, que é a educação. Aliás, vai coincidir exatamente com o dia de hoje, que hoje é o Dia do Educador. Para isso nós trouxemos convidados especiais, tanto à minha direita quanto à minha esquerda. Então vamos começar aqui pela apresentação do meu convidado à esquerda. Mas antes de mais, eu como vos falo, sou o Alberto Sapato, o apresentador do AS Podcast. Então, minha direita, por favor. Doutor. Cipriano Plartes Cutacala, mas permita-me só. Já há um tempinho aqui a tentar comer isso. Certo, este é o meu nome, Cipriano Plartes Cutacala. Somos de facto educadores, estamos aqui inseridos a partir da direção provincial, né? Província de Quanto Bango, em particular Menon. Estamos aqui para falar da educação e de vários outros temas a serem abordados ao torno deste principal. Estamos juntos e é isso exatamente que queria dizer. Certo. E à minha esquerda, então, temos aqui um outro convidado especial, por favor. Maria, professor de Tecnologia de Informação e Comunicação do Instituto Politécnico de Administração e Gestão. Muito obrigado por Certo. Desta vez, uma vez que as apresentações foram feitas, lembrando que esse podcast, okay, é um projeto particular, okay, e é um projeto apoiado por jovens que se interessam por conhecimento. Então, o nosso objetivo é mesmo, dilacerar um bocadinho ou então expandir um pouquinho aquilo que são os conhecimentos para o pessoal. Sendo assim, vamos começar pelo tema e de forma mais básica. O que é educar, né? E o que é que esse dia aqui do educador representa para vocês? Doutor Cipriano, por favor. Certo. Falando exatamente do educador e do dia do educador, na verdade representa muita coisa, né? Não só como professor, mas também como pai, como irmão. Na verdade, o educador é muito mais que professor, razão pela qual é o dia do educador, é dia do educador e não do professor. Mas estamos aqui para falar não simplesmente como professor, mas também como pai e irmão que acabam por ser também educador, né? E é exatamente isso. Agora, relativamente à questão de educação, na minha opinião, educar é desenvolver habilidades a um certo indivíduo, né? A ideia é que o indivíduo seja capaz de, a partir dos conceitos educativos aprendidos em casa, na escola e até mesmo na rua, possa caminhar por pernas próprias, né? Então é exatamente isso que eu penso de educação e não cingir-se simplesmente naquilo que é o conceito meramente acadêmico. Exatamente. Engenheiro Maria, a mesma pergunta se repete. Na tua opinião, o que é educação? E o que é que esse dia, o dia do educador, representa para vocês que estão no processo de ensino e aprendizagem? Este dia representa muita coisa para nós, não é? Visto que o professor ou o pai, o professor, nós chamamos de professor o segundo pai, mas assim, educar é transmitir processos, não é? Transmitir processos, conhecimentos, para que esse indivíduo saiba andar durante a sua vida. Exatamente. Pronto, agora sim, entramos já diretamente no nosso tema e lembrando que o S Podcast, nós vamos tentar dissertar os temas de maneira mais amigável possível. Doutor Cipriano, estamos em Angola, achas que estamos bem a nível da educação? Estamos bem? Certo, perdão. O cabrité tá bom. Certo, respondendo à tua questão, companheiro, é preciso que sejamos sinceros, né? A educação acaba por ser um processo muito complexo e é importante que se diga isso. Muita gente, muitos de nós aqui nacionalmente e em particular provincialmente
pensamos que a educação é poder falar com as pessoas, é construir uma escola. Não, a educação é um processo complexo que começa desde o nascimento de um determinado indivíduo. Ou seja, a partir mesmo do ventre da mãe, é aí onde começa a educação, depois em casa, depois na creche. Então, isso acaba por ser um processo. E para responder à tua questão, eu digo sinceramente que não estamos bem em educação. Em termos de educação, não estamos bem. Mas, claro, também não podemos deixar aqui que podemos, passo plenário, podemos melhorar, né? A ideia é exatamente isso, melhorar. Mas respondendo diretamente à tua questão, não estamos bem. Então. Ok, aproveitando já que pronto, na tua abordagem falou que, pronto, tecnicamente não estamos bem e eu estou de acordo. Pronto, será que os pais não estão a fazer os possíveis para educar os seus filhos em casa, ou os pais têm menos tempo agora para poder ensinar os filhos, para que os filhos tenham uma educação saudável nos seus lugares onde se apresentam? Porque notamos que hoje em dia, por exemplo, sentimos que os meninos hoje são digamos assim, são muito mal educados, infelizmente. Esse erro sai de onde? Olhando para aquilo que acabou de dissertar agora. Certo. A princípio é importante aqui distinguir, né? Existe a educação, né? A educação familiar, né? A educação começa em casa e que, por sinal, é a primeira educação. Temos a educação religiosa, né? E só depois é que vamos à educação escolar, né? Que é já a nível das academias. Mas repare uma coisa, eu até poderia acrescer aqui uma outra educação. Eu não sei se depois vocês vão estar de acordo comigo, mas no mundo atual poderíamos adicionar aqui uma outra educação, que é a educação financeira. Mas isso depois lá vamos falar. Então, eu não levo muito a culpa nos pais, né? 100% dos pais não. Por quê? Porque repare que estamos a viver o capitalismo, né? Estamos a viver numa situação em que os pais têm que tomar a decisão em ficar em casa a cuidar dos filhos, ou ir atrás daquilo que os filhos vão comer para sobreviver. Então, repare aí. E o capitalismo é cruel, companheiro. O capitalismo pode nos deixar fazer com que o pai deixe a criança dormir e volta e encontra a criança a dormir. Ou seja, acaba por não ter tempo com a própria criança. Claro que isso influencia de tal maneira no processo educativo da criança. Razão pela qual é que acabaste de dizer que temos aí crianças que o termo se calhar não seria mal educado, né? Mas de forma dura, de forma direita o disseste, mas pelo menos que faltou mais educação relativamente a determinados aspectos. Então é importante salientar que o trabalho começa em casa, sim. Só que depois em casa se debatem com uma outra situação. Os pais se debatem com uma outra situação. Ou seja, aqui tem que buscar o que é prioritário. Vamos ficar em casa a controlar os filhos, a educar os filhos, ou vamos atrás do pão do dia a dia? Pois também não está fácil. Sim. Então, nesse quesito, é importante encontrar um meio termo que se possa desenvolver, que é para ou nos fins de semana, ou naqueles momentos em que o pai foi, a mãe está em casa. Então, um trabalho conjunto, poderia não ser o pai, poderia não ser a mãe, o tio, o irmão mais velho. Então, um trabalho conjunto entre todas essas pessoas. Então, a culpa não está exatamente no pai. Claro, tem famílias que temos que ser sinceros que os pais têm culpa, né? Que nós observamos, a partir do método de observação, nós observamos o relacionamento daquelas famílias com o pai. Mas para concluir relativamente àquela questão, né? Deixa eu só tirar mais um cabo de texto, não levam a peito. Tá? Então, para concluir, eu diria que somos todos culpados. Somos os pais, as mães, nesse caso os pais em geral, certo? Mas os irmãos, os primos, quer dizer, no fundo somos todos culpados, porque a educação é complexa. E se é complexa, exige de todos um
para proceder ou para desenvolver qualquer situação de modo a educar melhor os nossos filhos, nossos irmãos e todos aqueles que fazem parte do nosso seio familiar. Exatamente. Poxa, o Dr. Cipriano acabou de elencar aqui alguns pilares da educação, né? Alguns centros, né, que nós poderíamos considerar como divisão da própria educação como tal, como a educação religiosa, a educação escolar, a educação financeira e outra, a educação familiar. Engenheiro Maria, como é que nós podíamos enquadrar aqui cada um desses elementos no próprio processo de formação dos nossos meninos, né, como tal? Ok, vou pegar o pensamento do Dr. Cipriano. Certo. Certo, de facto. Porque esse nosso corre-corre de que nós saímos, deixamos as crianças a dormir, quando voltamos, encontramos elas a dormir, não é? Afeta também. Mas tem o fim de semana que nós ficamos com elas e passamos algum conhecimento. Agora, o engenheiro Sapato colocou aqui dizer que atualmente os miúdos, né, têm assim são um pouco mal educados. Esse termo traz confusão, Sapato. Esse termo traz problema. Realmente. Sim. As crianças de agora apresentam três comportamentos. Que eu fui estudando. Em casa ele toma educação. Na rua tem uma outra educação. E na escola também tem uma educação. Então podemos considerar esses estudantes como, múltiplas personalidades, será? É isso? Okay. O que acontece? Lá em casa, nós sabemos que ele é o santo, dirige até a oração, não é? Na rua, nós chamamos de que é o pai grande, ele que motiva tudo, tá, e na escola é uma esbarra, tá, então são três personalidades. Temos outros inversos, em casa é malandro, na rua os vizinhos vejam como santo, e na escola é o que menos rende, nós chamamos de menos rende, assim? Então, isso é importante. A educação religiosa também é outro foco. Ok. Só terminar. Porque assim, os meninos por vezes que estão aí para a igreja, mas quando chegam na igreja, estão mais a fazer barulho, essa coisa toda, estão a fazer barulho. E outra coisa, eu frequentei a católica, não sei vocês, né? Nós temos as catequeses. E lá nos passavam bem a da educação. Nós saímos lá da catequese com subsídios. Não é? Tanto faz. Aqueles subsídios vamos para casa, na rua e na escola. Ok. Muito bem. Dr. Cipriano, pegando aqui mais uma deixazinha. A educação familiar. A educação familiar parte do... Podemos considerar que a educação familiar é todo o conjunto de conhecimento que os pais passam para os filhos, certo? É isso? Certo, é exatamente isso. Engenheiro Maria, estamos todos de acordo, né, em relação a essa definição. Ok, então, durante o processo, nós podemos dividir aqui o processo da formação da própria personalidade do menino em 3 etapas. Acho que em psicologia fala-se disso. Temos a primeira etapa, que vamos assim considerar que até os 7, 8 anos. É neste período em que nós devemos lapidar uma educação correta e associar este menino a uma educação religiosa, a uma educação financeira, para que ele consiga dar conta do recado lá para frente, ou podemos enquadrar numa outra categoria? Certo. Repare, companheiro, neste processo, normalmente, porque a educação familiar é a preparação do indivíduo, é a preparação do filho para a sociedade, ou seja, estamos a preparar o filho para a sociedade, para que possa, de facto, comportar-se de maneira adequada e aceitável na sociedade. Agora, repare, a questão que se coloca é fundamental, porque é de tenra idade, né? Que se começa a passar esses conhecimentos. E repare que no seio familiar, e o menino que está nos 8 anos já frequenta não só o seio familiar, mas também as ruas, né? O meio, a sociedade e a escola. Então aí não é só a responsabilidade dos pais.
Eu não sei se faço perceber. Aí não é só, quer dizer, os pais têm a responsabilidade de preparar a criança para a sociedade, para que se porta de maneira adequada para a sociedade. Mas essa criança de 8 anos, 7 anos, 8 anos, já frequenta as ruas, já frequenta a escola. E temos dito, nós crescemos e aprendemos que o meio influencia, e muito, e bastante. Então, relativamente a essa questão, os pais devem começar cedo no processo educacional da criança, e eu não diria de 1 ano aos 8, eu diria mesmo até aos meses, né? Porque os nossos médicos dizem que a gente pode falar com a criança mesmo dentro da barriga, e a criança vai ouvindo e conhecendo o pai. Ou seja, esse processo de assimilação também é educação. Porque a educação não acaba só por ser incutir, né, conhecimentos. Não. É até a própria convivência. E repare que tem também um aspecto fundamental que até a forma como o pai se comporta pode ser educacional para a própria criança. Os exemplos que o Sapato passa para os seus filhos, aqueles exemplos faz parte da formação da educação daquela criança. Então, esse processo começa de facto em casa, mas é contínuo na sociedade. Ou seja, se todos nós educarmos os nossos filhos, começarmos com o processo, então eles é que compõem a sociedade, ou seja, nós é que vamos compor a sociedade. Exatamente. Então podemos aqui dizer que a ausência de um pai ou de uma mãe pode influenciar num comportamento positivo ou negativo deste menino que está na fase de formação, já começando aqui do ventre? Certo. Conforme disse, pode de facto influenciar. E temos que ser sinceros, pode influenciar. Mas não obstante aquele que não tiver o pai, pode também, e nós vimos isso dentro da sociedade. Alguém que não teve os seus progenitores, não cresceu com os seus progenitores, mas em particular é muito bem educado, está com os princípios todos. Então, a ausência do pai pode de facto beliscar, né, aquilo que é a educação de um filho, mas que não para por aí, porque depois o processo é um pouquinho mais complexo. Exatamente. Doutor Eger Maria, concordas estás de acordo com a posição do doutor Cipriano? Porque sim. Se nós fazer aqui uma analogia, os maiores ricos do mundo dificilmente crescem com o pai e a mãe. Tem sempre um ausente. Eu não sei se temos aqui... Não, mas desculpa lá cortar, né? Sim. Nem sempre os ricos são educados, então temos que ver que tipo de educação estamos a falar nessa altura, né? Foste aqui no conceito de riqueza, no conceito de dinheiro, mas eu posso te garantir que nem todos os ricos são educados, e até pode ser o contrário, né? Tem-se dito que os mais humildes até que acabam por ser mais educados. Sim. Então eu penso que aí você está levando um outro campo, que é o campo da educação financeira. Exato. Aqueles que de facto faltou um pai, faltou a mãe, faltou alguém que de facto está lá, ele sai, como é que se diz? Sai da caixa cedo. Ou seja, perde o conformismo, né? Não se conforma e começa a lutar cedo, né? É um exemplo, podemos buscar aqui um exemplo do livro de Robert Kiyosaki, né? Pai Rico, Pai Pobre, né? Ele de facto não estava com seu pai biológico, mas mesmo assim aprendeu. E esse exemplo é fundamental, porque ele depois vai buscar 2 tipos de educação. A educação financeira no pai rico, mas também a educação em convivência dentro da sociedade no pai pobre. Então, só para corrigir esse pensamento, né? Exatamente. Relativamente à questão dos ricos, é a favor da educação financeira, que é muito diferente da educação, por exemplo, religiosa, da educação familiar e da educação acadêmica. E só para ter uma certeza que os mais ricos do mundo, fomos numa escala de 0 a 100, né? Certo. 0 a 100 é que 50% ou muito menos que isso conseguiram terminar, por exemplo, a educação escolar. Certo. Então, para ter só esse, é preciso ter só esse ponto aqui. Ok. Então, podemos dizer que, a presença dos 2 progenitores é fundamental para ter uma educação saudável, certo? Certo. Eger Maria. Certo. De acordo? Estou de acordo. Só para corrigir aqui, nessa escala de 0 a 100 que o Dr. Cipriano frisou, que diz que muitos não conseguiram terminar a educação escolar,
diz assim, a parte científica eles não terminaram, mas Sim. o princípio básico eles terminaram. Certo. Nós aqui, Exatamente. vamos dar exemplo, nós aqui temos da primeira até a 12ª, né? Eu sei que eles chegaram até a 12ª. Já o ensino superior, eu tinha a maior parte não terminaram. Nós temos o exemplo do Bill Gates, do Steve Jobs, assim, Steve essa é a Jobs. parte científica, mas aquela parte em que os princípios da educação, eles terminaram. Sim, aí vem outra questão, né? Que tipo de educação, né? Sim. Claro, os princípios de educação terminaram de facto, mas é preciso, quando se fala de educação, o processo é complexo. E eu acabo por levar sempre no meu campo, que é no ramo da economia, que é a educação financeira. O processo é complexo, porque tem vários tipos de educação. Claro, e essas educações depois é que formam um todo. Mas é importante salientar que, relativamente à questão que eu estava a dar um exemplo, e é um exemplo hipotético, porque devíamos buscar de facto os números, e não temos aqui os números, mas podemos ter mais adiante, que a educação que eu estava a me referir, e o Ger Maria fez muito bem de sublinhar aqui, é a educação, né, escolar, as academias. As né? academias, sim. Exato, Sim, nas academias, é aí onde eu estava a me referir. Mas ainda assim, concretamente em Angola, e é uma realidade em Angola, se você observar, né, a lista dos mais ricos, eu não sei se esses mais ricos têm muito a ver com as academias, com a educação. Não, aqui em Angola não temos ricos. Não temos ricos, Não né? temos. Não. Agora, aí vem também outro conceito de riqueza. O que é riqueza, Pois, né? pois. Porque podemos ter rico em Angola. Podemos, sim. Pronto. Sim, mexemos nos conceitos, Exato. vamos encontrar os ricos. Yeah, Mas, conceitualmente. lá naquilo que nós estamos aqui a pensar, Não, não temos ricos. Mas o que é que estamos a pensar, Giro Maria? Então não temos ricos. Estamos a pensar que é o valor, né? O Larjá. Bom, Ok. Como é que, nessa altura, como é que o Giro definiria rico, né? Em termos de dinheiro. Tinha que ter quanto dinheiro para ser rico? não. Por exemplo, o Anselmo. Mas calma, para não fugir Assim, muito. Nós vamos mergulhar melhor, não. Vamos mergulhar no Pronto. Não, vamos mergulhar Mas não- melhor, não. Pronto, já que estamos mesmo nesse assunto, pronto. O poder financeiro dos pais pode influenciar na educação da família como tal, digo já dos meninos. O poder financeiro Influenciar que a família no tem, sentido, sim. Pai. Pode influenciar negativamente, positivamente também. Ok. Certo. Sim, certo. Mas Certo. estás de acordo comigo, não é? Não, concordo. Positivamente. Pode influenciar positivamente e negativamente. Vai dependendo dos pais como é que lidam com o poder financeiro. Porque Ok. o dinheiro também é preciso saber lidar com o dinheiro. Certo. É preciso respeitar o dinheiro. Vamos tocar em assuntos aqui. É preciso ter um determinado Não, mas respeito pelo dinheiro. Essa é uma ideia. Yeah. É mesmo tocarmos Assim, em alguns aspectos. Quando eu digo picantes. Positivamente e negativamente, aquela que vamos voltar no princípio, vamos voltar no princípio do capitalismo. Eu Uhum. saio, deixo meus filhos a dormir, enquanto eles a dormir. Mas enquanto a partida, comprei os meios, tem sempre alguma coisa, ele fica preso naquilo, não tem como se socializar com os outros. Ok? Ele vai adquirir outras culturas, e quando ele sair, vai querer passar aquela cultura que ele adquiriu com os meios que eu deixei. Quando falo os meios, assim, tecnológicos, assim, Sim. então não vai ter aquela socialização com os outros. Então, essa é a parte negativa. Mas tens aqueles pais, não é assim? Tem um poder financeiro, não é? Consegue educar os seus filhos, é assim, filho. Conforme o doutor Cipriano disse, dinheiro, não é assim, doutor Cipriano? Sim. Tem que ter uma forma de como gerir. Vai pegar o menino, vai meter numa boa escola. Sabe? Boa escola, não? Sabe qual é? Sim. Então lá vai encontrar babá, você tem que passar pela educação, e o menino, em casa da educação, da creche ou de uma escola primeira, e depois para casa. Ok. Então, estão indiretamente a me dizer que, pronto, os pais precisam ter poder financeiro para educar melhor os seus filhos ou... Não é necessário. Ok. Não. Não necessariamente, né? Eu penso que nem se tocou nesse assunto. Nós não isolam aqui as variáveis. Yeah. Isolam aqui as variáveis, né? Estamos aqui Certo. na mesa, Certo. não crescemos com tudo. Não, Na mesa, nunca crescemos não, com tudo, não. mas temos uma educação assim. Meio que regrada. Ok. Yeah. Mas pronto, então, fazendo uma avaliação, Dr. Cipriano, já que pronto, é economista, fazendo aqui uma avaliação, eu acho que fica muito complicado os pais terem que se preocupar com os filhos e pronto, colocar comida em casa.
e pronto, se tiver algum poder financeiro, pode ajudar de forma significativa. Mas qual é a avaliação que se faz, por exemplo, dos meninos que são bem educados, que o poder financeiro dos pais esteja equilibrado, em relação àqueles que fazem o contrário, ou seja, os pais não têm condições financeiras e, por sua vez, os seus filhos ficam com menos possibilidades ainda, obviamente, e isso pode ter um impacto negativo. Qual é a percepção que vocês têm? Qual é a avaliação que vocês fazem? É muito mais pessoas que os seus pais têm capital financeiro que ficam bem educados, os seus filhos, ou é o contrário? Isso é relativo. Digo que isso é relativo. Ok. É relativo porque, vamos voltar ao princípio, educação familiar Uhum. é a nossa base. A educação familiar é a nossa base. Tendo pouco e passar os bons princípios aos nossos filhos, eles vão conseguir caminhar, mesmo com aquele pouco. Certo. Ok? Isso é relativo. Tem aquele grupo que tem o poder financeiro e não tem os bons princípios, e tem um grupo que tem poder financeiro também não tem os bons princípios. Exatamente. Isso é relativo. Sim. Doutor Cipriano, qual é a tua visão em relação a isso? Certo. Também estás de acordo? Não, concordo plenamente na relatividade. É de facto relativo. E isso não é preciso ir longe. Nós observamos de facto que tem crianças, né, que cresceram, amigos, inclusive temos amigos que cresceram em berços de ouro, né, os chamados berços de ouro, tudo organizado, com os pais com poder financeiro, mas também são muito bem educados. Uhum. Então não podemos dizer aqueles que tiveram poder financeiro, não é isso. É relativo de facto. Pode acontecer que aqueles que não tiveram poder financeiro não sejam tão bem educados, né? Eu preciso falar não tão bem educados do que dizer mal educados, né? Eu penso que há sempre uma educação, né? Sim. Não suficiente, mas há sempre uma educação. Certo. Então, relativamente a essa questão, e tem também pessoas com poderio financeiro que são bem educados e o contrário também acontece. Agora, o que se deve ter em conta aqui é que, na verdade, os pais, em termos de educação familiar, eles têm que dar a base para o filho, quer dizer, para o filho caminhar só, né? Nós estamos aqui, de facto, não crescemos com pais com tanto poder financeiro, mas também aqueles que cresceram não têm culpa. E provavelmente também, se calhar, têm a mesma educação que nós ou até melhor. Então, relativamente à questão os pais têm que têm que ensinar os filhos a estarem na sociedade. Esse é que é o fundamental da educação. Os pais preparam os filhos para a sociedade. Então, a sociedade tem padrões, a sociedade tem formas, a sociedade tem regras. Então, são essas regras que os pais procuram passar aos seus filhos, que é para eles estarem na sociedade. Então, nessa questão, o poderio financeiro, de facto, pode influenciar positivamente, como disse o Jean Maria, e muito bem, positivamente e negativamente. Por quê? Porque a criança pode ficar atrapalhada com a situação financeira e deixar de acatar aqueles que são os princípios, as regras, as normas de convivência, de boa convivência na sociedade. Agora, tem outra questão também que os pais, como não conseguem de forma ensinar ou conversar com os filhos ou passar os bons princípios, porque se calhar também o pai não teve uma educação suficiente, como não consegue fazer isso, então tenta usar o poderio financeiro que é para tapar o sol com a peneira, né? Meter aí uma toalha, como quem diz, não tenho muito tempo de conversar com o meu filho, não tenho muito tempo para falar com o meu filho, mas em contrapartida ele tem tudo, tem aí o computador, tem o videogame, não tem que se preocupar. Pois isso dificulta quando o filho tiver que sair dentro da sociedade e vai encontrar uma realidade que de facto é diferente daquela que está em casa. E vai pensar que tudo se resolve com dinheiro. E não é. Tem coisas de facto que não se resolvem, nem o dinheiro resolve. Razão pela qual é que, do mesmo ponto, eu tenho essa particularidade, por isso é que disseste, né? Do mesmo ponto que você vai passando os princípios, as regras e as normas de convivência, é do mesmo ponto que você vai passando a educação financeira, conciliando com a educação financeira, com a educação religiosa, ou seja, as crianças, nós frequentamos isso, o Engenheiro Maria falou há pouco que cresceu na igreja católica e teve catequese. Sim. Então, é isso que temos que passar com os nossos filhos. Nós não podemos deixar que os nossos filhos fiquem concentrados simplesmente nos programas televisivos, nos telefones. Não. É preciso que ele, desde ter idade, consiga cumprir
com essas responsabilidades que nós vamos colocar. É dizer, filho, os sábados tu tens que ir à catequese. E o que aconteceu, e eu particularmente também passei pela católica, tens que ir à catequese. Depois de catequese, lá na catequese, obviamente, o catequista vai depois inserir num outro grupo, quando receber aí os matrimônios. Então, essa educação, a questão não está em que tipo de igreja, mas é essa educação que temos que passar. Depois a igreja mete alguns limites na criança, ou seja, o temor a Deus mete alguns limites. Então é importante, quando estamos a falar dessa situação, os pais terem controle, mesmo na questão do poderio financeiro. Se fores um pai, nesse caso, Sapato, se fores um pai com poderio financeiro, se tiveres muito dinheiro, então é preciso ter atenção nisso, né? Que provavelmente os videogames, os computadores, os iPhones, não estás a fazer a tua parte como devia. Então é importante, apesar disso, a criança não tem culpa de ter um pai com poderio financeiro, mas é importante que o pai tenha a capacidade de incutir outras responsabilidades para além dos videogames, para além dos iPhones. Ok, muito bem. Pronto, muito bem abordado. Epá, Tocou- o Cabrita, desculpa, ela ficou um pouquinho distante. Tocou, tocou em alguns aspectos que eu acho que são fundamentais, principalmente o aspecto que mais me chamou a atenção em relação à educação religiosa, porque todos nós tivemos, tal como o Gero Maria, o Gero Cipriano, acredito que também teve essa educação religiosa. E pronto, somos de religiões diferentes, ou pelo menos eu sou protestante. Doutor Cipriano, és católico? É isso? Perdão, epá, desculpa. Passa aí no companheiro. Deixa-me só acabar de comentar. Passamos. Ok. Passamos. Então, pronto, cada um de nós tem uma religião diferente. E pronto, quando nós somos putos, por exemplo, somos incutidos pelos nossos pais, no sentido de que, pronto, tens que começar a ensaiar, tens que ter a própria catequese em si, que são os ensinamentos bíblicos e etc. E você cresce reto, temor a Deus. E infelizmente quase tudo que se realça ali é mesmo só isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Eu lembro-me que, infelizmente, quase tudo o que fazíamos, né, nós tínhamos sempre essa preocupação. Tipo, isso é pecado ou não? Então você começa a ver que, pronto, era mesmo importante nós termos essa educação religiosa, porque de alguma forma ou de outra, ele podia mesmo nos ajudar, e nos ajudou a orientar. É muito bem. Eu não sei, vocês têm a mesma visão, sentem que hoje, por exemplo, estão melhores por causa da educação religiosa que receberam quando criança, ou sentem que, pronto, a educação religiosa acabou por vos atrapalhar mais do que nunca? E se de alguma forma ou de outra aconselham que os vossos filhos também sejam colocados sobre esse teto, né? Sobre a possibilidade, por exemplo, de crescerem com essa educação religiosa, de forma a educar. Então, vamos começar pelo Gero Maria, por favor. Hoje, concordo com esta parte. Me sinto melhor. Assim, e os meus filhos estão inseridos nisso. Tem sempre catequese, grupos de ensaios, para ver se pegam aquela base. Só que, o que é que tem acontecido? Eu penso que antes havia uma simbiose entre a escola e a igreja. Sim, Hoje sim. já não há essa simbiose entre a escola e a igreja. O miúdo vai à escola, encontra um conteúdo e vai à igreja, encontra outro conteúdo. Então, começa a fazer confusão. Já antes não era assim. Eu ia à igreja, encontrava um conteúdo, e ia à escola, encontrava um conteúdo semelhante, para além daquelas questões científicas, educação patriótica, essa coisa toda. Eu encontrava assim um conteúdo meu semelhante. Então, conseguiria também seguir o caminho, mas hoje, por hoje, vai uma pequena diferença, não é? Uma pequena diferença. Não sei se o doutor Cipriano também tem essa perspectiva. Há uma pequena diferença. O conteúdo da escola já não é aquele que ele vai encontrar uma pequena simplicidade na igreja. E, então, vou de acordo contigo. Aquela educação da igreja religiosa nos formou e conseguimos caminhar com aquela educação. Apesar de muitos que estavam na igreja, depois se desviaram, né? O meio, vamos voltar no meio. Há uns posts que passam no Facebook, né? Sim. Se está aqui 3 bairros onde o teu filho não pode crescer. É realidade, não é? Se está aqui 3 bairros onde o teu filho não pode crescer. São citados vários bairros e o meio influencia muito a educação. Então, a educação religiosa ajuda-nos muito.
E nós, os pais, também temos que passar, se bem que estamos muito modernos, né? Sim. A tecnologia, temos que passar também essa experiência aqui, olha, vai à igreja, vai à catequese, quando tu estiveres aqui em casa, passa para a da escola, e assim, sucessivamente. Beleza, muito bem. Doutor Cipriano, tens exatamente a mesma visão. Precisam da educação religiosa para os filhos estarem bem situados na sociedade, nem por isso. E pronto. Depois de responder essa, pode já responder qual é a influência que os bairros têm no crescimento dos filhos. Aproveitando já que a deixa do Engenheiro Maria, para ver se conseguimos já também abordar essa parte. Tá, exato. Deixa-me dizer que, na verdade, o que eu vivi em termos de educação religiosa e educação familiar, educação escolar, posteriormente Karl Marx descreveu, né? Ou seja, a igreja serve para impor limites, né? Para basearmos em termos de fé, salvar as pessoas, salvação, essa coisa, né? Para ajudar. Ou seja, então, aquilo, se nós metermos os nossos filhos à igreja, aquilo que pelo menos você considerar que a lei permite, aquilo de errado que você pelo menos considerar que a lei permite, a igreja vai te dizer que é pecado. Eu não sei se me faço perceber. Não, sim, completamente. Aquilo que a lei, nós temos aí a lei e tem coisas que não devemos fazer. Mas aquilo que a lei permitir, dizer, não, aqui você pode fazer e aos olhos da sociedade for errado, a igreja vai dizer que é pecado. Então impõe limites. Sim. Ou seja, em termos de comportamento, determinadas atitudes, conforme você disse no princípio, determinadas atitudes que você vai dizer, não vou fazer porque é pecado. Por quê? Por causa do temor a Deus. Por quê? Porque você tem uma educação religiosa que não te permite realizar aquela determinada atividade. Então, não tem como a educação religiosa não influenciar, não tem como a educação religiosa não afetar diretamente a vida, não só a minha, como também as dos meus filhos e de muita outra gente. Agora, é importante também salientar que quem faz os bairros é a sociedade. Quem faz os bairros são as pessoas. Muito bem, sim. E as pessoas são educadas dentro do seu familiar. Sim. Então, a questão dos bairros não é bem os bairros. Os bairros depois tornam-se, por causa da sociedade que lá está, né? Por quê? Porque eu partilho aqui de uma situação. Eu vivi num bairro terrível. Eu vivi num bairro terrível que em termos de... naquele tempo era as gangues, né? As squad. Eu vi no Lubango, então lá tinha várias gangues, La Squad, Patrulha Squad, não sei, aquilo tudo era squad. Então era terrível. Essas gangues nasceram nas cidades. Exato. Foram transportadas para o bairro. As gangues nasceram nas cidades. Foram transportadas para o bairro. No nível do país. Bogotá, os Alvalade. Sério, doutor, e o Gero fala aqui exatamente de Luanda, onde mesmo eu grosso. Exato, mas eu cresci neste bairro, só para terminar, eu cresci neste bairro e tinha de facto muita criação de grupos e de coisas em si mesmo. Mas esses bairros, eu particularmente não me influenciei relativamente à questão. Eu nunca participei, por exemplo, numa gangue, numa luta, nunca participei. Mas aquilo era quase que todas as pessoas daquele bairro eram conotados e aquele bairro é terrível. Você passar para aquele bairro é terrível. Lá se você passar, e houve uma vez, até fui lá com um dos colegas meus com uma bicicleta, os meus colegas foi recebido a bicicleta e espalhou na escola. Todo mundo depois ficou a saber que no bairro do Cipriano, se você passar lá, acabou. Depois ninguém visitava, quer dizer. Mas o que me livrou naquela situação foi a educação religiosa. Ou seja, não é a educação familiar primeiro, claro, a educação familiar primeiro, mas depois a religiosa. A religiosa vem com aquele ar forte, aquele sentimento forte de que essas coisas são pecados. Então, nós víamos aquilo como, eu particularmente via como pecado. Pegar uma garrafa e não tinha motivo, não tinha sacanagem. Pegar uma garrafa e, por exemplo, bater na cabeça do Engenheiro Maria por causa da educação familiar dos pais, né, que foram já adiantando por causa da própria sociedade. E depois
principalmente a educação religiosa. Você, aos sábados, tem que estar em frente da igreja. E Germa, que é católico, domina, para os acólitos. Aos sábados, você tem que estar em frente da igreja. Sim. Ou, como simples membro, você tem que comungar os domingos. Se você cometeu, e é aquela questão que nós hoje não vemos, não encontramos isso, né? Já não é esse temor. Mas naquela altura, se você cometeu um pecado, durante a semana você não pode ir Comungar, se apresentar, voltar para comungar, porque você errou. Então tinha que pedir perdão. Pedir perdão, só depois comungar. Então essa questão nos mete de facto um determinado temor, um determinado medo para não executar. Mas isso tudo para dizer que é através do processo educativo, familiar e religioso. Só que para mim particularmente falhou um outro tipo que eu também estou e aconselho a todos, né? É mesmo aconselho uma sugestão. Exato, ele sabe disso. Eu faltou-me, por exemplo, a educação financeira desde ter idade, desde criança. Sim. Exato. Imagine se tu tens a educação familiar, tens a educação religiosa e depois tens a educação financeira, que é fundamental. Ou seja, você precisa ensinar o teu filho pequeno a trabalhar com dinheiro, a lidar com dinheiro. Não fazer gastos. Epa, filho, respeita o dinheiro tem que ser lidado assim. Isso é educação. Depois isso vai ser preciso, desculpa lá te cortar, depois isso vai ser preciso na própria formação do homem, ou seja, não é só, e quando vais para a sociedade, não é só um engenheiro Maria bem educado, né? Com princípios e normas, mas é o engenheiro Maria bem educado, com princípios e normas e com dinheiro no bolso. mas essa falha pela qual diz aqui não seria a responsabilidade, por exemplo, das entidades que regulam em colocar, por exemplo, a disciplina de educação financeira desde tenra idade, por exemplo. E pronto, vamos já aqui falar também de um pouco da reforma educativa, quer dizer, a atual reforma educativa contra o antigo processo. Vigente, exatamente. Pronto, primeiro, é a responsabilidade, no caso, ou seja, a implementação da disciplina de educação financeira seria fundamental que tivéssemos dentro dos próprios currículos, né? Estudantis. Estão de acordo? É isso? Sim. Certo, mas repare que em termos de conhecimento e ensinamento, só ensina quem sabe. Ou seja, para ensinar, precisamos aprender primeiro. Então, as nossas entidades não mostraram uma boa educação financeira, a verdade seja dito. Com os nossos dinheiros, mostraram que não tinha educação. Então, você não vai ensinar algo que você não sabe. Então, atualmente já se implementa, também já se pegou essa noção, as pessoas já sabem, as entidades que estás a falar, só não queres falar de executivo, porque pronto, eu vou respeitar. Estás a sempre me chamar de entidades, eu não sei se não quer ser conotado aqui, mas Está tranquilo. Mas as entidades sabem responsáveis, todos nós sabemos quem devia de facto implementar, porque os nossos pais também naquela altura, e eu não sei, né? Mas nossos pais são aqueles que saíam das zonas rurais, né? E também não tinham essa educação, não tinham como ensinar. Então cabia mesmo a responsabilidade do próprio aparelho estatal e começar a implementar, porque depois o nosso copiava muita coisa, então também não seria mal se copiasse a educação financeira e implementasse desde ter idade, ou seja, a literacia financeira nesse caso. Para concluir, né? Para concluir, é importante, deixa só dar um golo aqui. Certo, mas não conclui ainda, pode deixar. Jair Maria, a tua visão também é a mesma em relação a esse assunto? Educação financeira? Sim. Sim. Só que temos que voltar um tempo. A educação financeira, cá, nós em Angola, começou a se falar quando a crise começou a apertar. Pois. Esse também é um detalhe interessante. Certo. Não se falou muito da educação financeira quando tínhamos o petróleo em alta. 2015, 2014. 2014, quando a crise começou a apertar, começou a falar de educação financeira. E hoje todo mundo tem educação financeira, mas só que não aprende na escola. Que o nosso poupar também já é educação financeira. Sim. Então, é importante. Atualmente temos que meter nos currículos. Certo. A implementação da reforma educativa, eu lembro, 2006, né? É isso? 2006, 2007. Antes, nós tínhamos duas formas de aprender, realmente. Nós aprendíamos em casa, com os pais, com cocos também, claro. E também aprendíamos na escola, também com cocos.
Ou seja, você, se não aprendes em casa com coco, obviamente vais aprender lá na escola também com cocos, com outro professor também bem mau. Até inclusive nós dávamos nomes em alguns professores que batiam, mas é bater mesmo de verdade, isso era um facto. Mas imagina, nós tínhamos, por exemplo, a tabuada na cabeça, o professor chegava e dizia assim, 4 vezes 5. Você tinha que responder na hora, senão coco. Você eras obrigado a estudar a tabuada e aprender a tabuada inteira. Os 9 horas também. Todos os 9 fora estavam conosco. Todos esses detalhes estavam conosco. Ou seja, havia menos pessoas que tinham, pronto, digamos assim, menos inteligentes, né? Havia mais inteligentes do que outra coisa. Numa turma, por exemplo, de 30 estudantes, 20 ou 25 são bons. 5 ou 2 são, se calhar não são tão inteligentes quanto os outros. Porém, depois da implementação da reforma educativa, que, pronto, supostamente estudou-se que era o melhor processo, o processo começou a inverter. Não estão de acordo com essa filosofia. Implementamos a reforma educativa muito cedo, porque tarde ou cedo nós teríamos que implementar isso, é claro. Também não ficava muito bem sair da escola toda hora com chicotes no bumbum, enfim, não ficava... Tarde ou cedo devia ser implementada a reforma educativa. Agora, o período da implementação foi o errado, não foi o mais apropriado, devemos ter estudado menos. Qual é a tua visão, Dr. Cipriano? Falar sempre da reforma educativa é um pouquinho crítico, é um pouquinho pesado, né? Mas é importante dizer, né? Especialistas têm sempre especialistas. Tem sempre especialistas a fazer esse estudo. Ou pelo menos devia sempre ter especialistas a fazer esse estudo. A reforma educativa em si deve-se de facto ser feita, né? Devia ser feita e foi feita. Mas agora, a reforma educativa veio com um conjunto de métodos que se calhar alguns métodos é que não foram mais assertivos. É importante que a reforma educativa é o conjunto. E tem determinadas situações, determinados métodos, estratégias no processo da reforma educativa, se calhar que não foram bem estudados a implementar. Mas repare que a questão que você falou das surras, dos escotes, penso que isso já se estudou isso, já se falou isso várias vezes, que de facto não é um método de ensino e tinha que de facto sair, porque nós crescemos com chicotes, mas os outros países não cresceram com chicote e se calhar muitos deles aprenderam melhor que nós. Então, o que falhou de facto na reforma científica, o meu parecer, né, não sou especialista na área, o que faltou de facto na reforma educativa foi a implementação de determinados métodos, né? Eu penso que nós pegamos de forma crua e implementamos. Devíamos fazer pelo menos um estudo mais aprofundado. Diziam que é ensaio, né? Mas devia-se fazer um pouquinho mais aprofundado. Diziam que era teste, né? Que até o momento também é teste. Não sei se já foi aprovado. Os especialistas falam isso, né? Já. Então, devíamos fazer alguns estudos mais profundos relativamente, principalmente nas classes de transação, aquilo nas monodocências, essa coisa. Esse estudo todo devia ser feito. Precisávamos mesmo reformar a nossa educação. Mas agora, os métodos que vêm com esse processo da reforma educativa, se calhar que deviam ser um pouquinho mais aprofundados em termos de estudo. Né? Retirou-se os chicotes e isso é certo. Eu pelo menos corroboro com isso e eu penso que o Engenheiro Maria também está de acordo que não se aprende a bater, não se aprende a apanhar, né? Mas funcionou, né? Como o sapato dele. Funcionou muito bem. Não, porque agora a pergunta que fica ali é como é que nós vamos educar os nossos candengues até chegar no nível em que nós estávamos? 30 estudantes, 26, 27, 28 estudantes são bons. 2 é que estão malais. Como é que nós vamos chegar nesse nível? Porque temos que chegar lá. A reforma foi necessária, só que compartilho muito bem com o Dr. Cipriano. Alguns métodos dessa reforma não foram bem implementados. O que aconteceu? Os conteúdos também precisaram ser reduzidos. Alguns conteúdos da primeira passaram para a segunda, da segunda passaram para a terceira, da terceira para a quarta. Então, fomos aliviando os conteúdos. E a nossa base, os nossos livros, eram muito pesados.
Está muito pesado, então nós temos que aprender aquilo. E que é coisa que atualmente os meninos aprendem na terceira, na quarta, nós aprendemos na primeira. Tá vendo? Então, o chicote foi bem tirado. Foi bem tirado. Eu tive um professor na quarta classe. No bairro onde eu cresci, todo mundo conhecia. Fomos todos colegas. E aquele nos batia mesmo. Nos batia, mas o chicote foi bom. Foi assertivo tirar o chicote. Não é forma de ensinar também. Bater não é forma de ensinar. Mas os castigos, alguns castigos, né? Foram retirados. Eu vejo que também foram sérios. Tipo, te meter de joelho. Podia ficar, pelo menos podia ficar, te meter de joelho. O menino começou na sala. Não sei se só de joelho. Aquele pelo menos podia ficar. Tá vendo? Tá. Agora, assim, os métodos é que não foram bem aplicados. A reforma foi necessária. Foi mesmo necessária, mas os métodos é que não foram bem aplicados. Tá vendo? Os conteúdos também que não foram bem elaborados. Ok. Então, nesse caso, pronto, precisaríamos de um reajuste em relação aos conteúdos. Há necessidade de fazer isso. Só que é um porém. Se já notaram, como é que todos são até do gabinete, nunca vimos assim no campo. Falar assim, faz como censo. Conforme nós fizemos o censo, conforme a gente quer fazer estudo, as pessoas no campo, em escola, também pedir subsídios. Donato, agora já podes fechar a porta. Pedir subsídios. Certo. Mas quando se faz os conteúdos nos gabinetes, chama-se equipa de especialistas, né? Uhum. Já fica no gabinete, isso vai para aqui, isso vai para aqui, depois compilam e dão para outro pessoal. Certo. Não, na realidade estou totalmente de acordo em relação a essa filosofia, mas ainda assim a pergunta permanece, como é que nós atingimos a excelência? Porque de alguma forma ou de outra precisamos de atingir a excelência, porque não se admite, por exemplo, que numa turma, tal como as nossas turmas, pronto, nós todos somos educadores, sabemos disso, numa turma de 50, 2 ou 3 sabem, o resto, infelizmente. Importante que estamos a deixar passar. E lá em casa, antes nos ensinavam, você tem que ir à escola para ser alguém. Tens que ir à escola para ser alguém. E nós carregamos aquilo da consciência. Eu tenho que aprender para ser alguém. Agora, disse assim, se você quiser, vai à escola. Se tu quiser, vai à escola. Ok, sim. Tu tens que ir à escola para ser alguém. Nós carregamos aquilo. E também nas salas havia competições. Dentro da turma. É a filosofia que mudou? É isso? Coisa. Dentro da turma havia competições. Nós somos melhores que tu. Então, eu saía de casa com aquela visão, não. O sapato é mais melhor que eu. Eu ia estudar. Okay. E na segunda, na terça, eu vinha para mostrar que eu sou mais melhor que o sapato. Certo. Muita coisa mudou. Doutor Cipriano, Certo. a pergunta prevalece. Exato. Como é que nós atingimos a excelência em relação a isso? Companheiro, vou te dizer que se formos só pensar, que o que se coloca aqui é que às vezes nós olhamos simplesmente para a árvore e esquecemos a floresta. Sempre com a filosofia dele. Certo, companheiro, repara uma coisa, para atingir a excelência que outros países têm na educação, isso é um processo complexo, é um processo sério. É preciso querer, é preciso ter força de vontade e querer. Sim. E não passa só, por exemplo, pelos alunos, pelos materiais, não. Passa pelo próprio executivo, ou seja, passa pela importância que se dá ao professor, passa pelas escolas, as construções de escolas, o investimento que você faz na escola. Não sei se está a entender. Não, nós também aprendemos, na altura com dificuldades aprendemos, mas também tivemos muitas dificuldades. Quer dizer, aprendemos de forma matemática, língua portuguesa, mas em termos técnicos tivemos muitas dificuldades. Você como é que você pensa em chegar à excelência se estás a formar informáticos sem computador? Estás a formar... Acho que essa pena foi para mim. Foi para nós, né? Essa piada foi para nós. Não é exatamente para vocês, mas eu penso que é a realidade. Mas sim, é uma realidade que não exploramos. Estás a formar homens do direito, homens de gestores de recursos humanos, enfermeiros, sem laboratórios, sem biblioteca. Como você quer chegar a excelência assim? Se você se o professor está com dificuldade de chegar à escola porque não tem veículo, não tem transporte escolar que vai lá buscar o professor. Quer dizer, a excelência, companheiro,
companheiro, falando da excelência é um processo complexo e sério. E começa pela força de vontade, por um indicador fundamental, ou seja, esse indicador é o investimento que se faz na educação. Quando você quer um país sério, o primeiro ponto é educar. Já acho que Mandela já dizia isso, né? Relativamente à educação. Se você quer ver um país sério, o primeiro ponto é a educação. Você não tem um país sério se você não tem educação séria, tá entendendo? Pois é o que está acontecendo com o nosso país. Parece que todos não são sérios, os governantes não são sérios, uns desviam os cartões do Quenda, outros desviam. Quer dizer, porque falhamos na educação. O processo não é sério. Sim. Se você não tem uma educação séria, você vai cometer vários erros, porque no fim a cabo, no final, o que importa mesmo para um país é o capital humano. É o desenvolvimento desse capital humano. Você vê os outros países, Japão, quer dizer, não é os recursos minerais, é o capital humano. Nós, por exemplo, nessa altura estamos preocupados hoje a canção que deve se cantar em Angola é diversificação da economia. Estamos preocupados nisso, investimento privado, mas agora, capital humano. Investimento sério na educação, porque a própria diversificação da economia, e eu sou economista e digo isso, a própria diversificação da economia começa pelo homem. Começa com o homem que tem conhecimento, tá entendendo? Com o homem que sabe por quê, sabe por que está a aumentar o IVA, sabe por que está a reduzir o IVA. Não é só conhecimento técnico, tá a perceber, né, companheiro? Então, a excelência, de facto, vamos precisar chegar. Mas caminhando assim, conforme estamos a caminhar, tenho minhas sérias dúvidas que nós que estamos aqui nessa sala vamos ver a educação de excelência. Eu não sei, né? A não ser que o Higieno Maria atinja aí 200 anos, atinja aí a fórmula da vida, né? E atinja os 200 anos. E agora, relativamente à questão que colocou na sala da sala de aulas, 27, 3 sabem, 27 não sabem. Quer dizer, para além do próprio processo começa com o Estado, nas escolas, e quando falo Estado, e não me refiro simplesmente no aparelho estatal, me refiro, por exemplo, também no investimento às instituições privadas, por exemplo, os colégios, ou seja, todas essas pessoas contribuem para atingir uma educação de excelência, mas com alguém, com um árbitro ou um regulador que é o aparelho estatal. Então, nessa situação, também é preciso investir não só no processo, naquilo que é o desenvolvimento total da educação, mas também no próprio mediador de conhecimento, no próprio mediador das aprendizagens, que acaba por ser o professor. Ou seja, o professor tem que ter a capacidade, né? Sun Tzu já dizia, né? Sun Tzu é um camarada que escreveu A Arte da Guerra e depois os seus conhecimentos foram utilizados para todos os campos da ciência, ou seja, a maior parte dos campos da ciência, em ciências empresariais, passa o pleonasmo. Sim. Ou seja, nas ciências empresariais, principalmente estratégias de empresas, trazemos o conhecimento de Sun Tzu, a Arte da Guerra. Ele já dizia que o líder tem que ter a capacidade de exercer uma influência moral sobre os seus subordinados. Ou seja, o pai, o professor, tem que ter a capacidade de exercer uma influência moral. Tem que influenciar, porque a liderança é mesmo isso, a capacidade de influenciar pessoas. Estamos a entender? Então, o professor também tem que ser investido relativamente a esse aspecto. Então, um professor que tem dificuldade, e nós temos essas dificuldades. Quando chove, ninguém trabalha. Eu não sei onde vocês trabalham. Não, essa é uma realidade dura. Devemos admitir que o professor é pobre. Antigamente era só em Luanda, né? Quando chove ficava parado, mas isso se alastrou agora quase todas as províncias. Sim. Quando chove não consegues trabalhar, não tens como se locomover do teu local de casa para o local de trabalho, não tens uma viatura, não tens o transporte escolar, então não tens como chegar. A não ser que vai chegar todo molhado, né? Chovendo ou não, água ou não, depois é aquele professor que os alunos já outros assuntos, outros 500, né? Mas também, olha, só para não perder aqui o raciocínio, pronto, aquela hora disse que, pronto, tem que se haver, basicamente tem que se haver um enquadramento, né? A mal inserção de professores, por exemplo, que não empreendem a dar empreendedorismo, de informáticos que não são informáticos a dar informática,
de economistas que não são economistas a darem economia. Isso não influencia de forma negativa, uma vez que o estudante, por exemplo, olha, o professor nem sequer se empreende. Como é que vai lhe ser influenciado, por exemplo, a possibilidade dele empreender? Como é que ele vai acreditar de que realmente vai conseguir formar riqueza baseando-se no que o professor está a dizer se ele mesmo não o faz? Olha, a ciência é um pouquinho complexa. Eu não sei se o Germano Maria está falando. Não, pode responder. Vamos pegar aqui a dois. Companheiro, a ciência é complexa. A ciência é difícil de ser entendida. Então você tem que perceber isso. E vou te garantir, a maior parte dos melhores professores não fazem exatamente aquilo que ensinam. E eu penso que isso não é o foco principal em termos de ciência. Tem pessoas que saem de livros para livros e ensinam muito bem. Tem aquelas pessoas que executam, mas na hora de ensinar têm dificuldade de passar o conhecimento que ele faz. Por exemplo, tem alguém como... vamos falar o Gero Sapato, né? Vamos trazer aqui o exemplo do Gero Sapato. O Gero Sapato é professor de informática e executa a informática, mas tem dificuldade de passar o conhecimento aos alunos. Isso existe. Existem aquelas pessoas práticas, mas têm dificuldade de passar o conhecimento aos alunos. Existem aquelas pessoas que não exercem, mas passam o conhecimento muito bem. Ou seja, eu acabo quando estamos a falar em formação de competências e formação técnica, tudo bem. Agora, quando estamos a passar simplesmente, e isso não deixa de ser ciência, quando estamos a passar o conhecimento científico relativamente a essa questão, é importante ter em conta que isso pode, e aqui é mesmo o termo que se usa, pode de facto influenciar em determinadas situações da própria cadeira, né? Certo. Pode influenciar, porque tem determinadas situações da cadeira que às vezes exige um exemplo prático, mas isso não limita o professor de ensinar. Então, para responder à tua questão, o problema não está, por exemplo, eu sou formado em empreendedorismo, estou a dar cadeira de empreendedorismo, não exerço empreendedorismo, eu estou a passar o conhecimento. A minha ideia é mediar as aprendizagens para que o aluno exerça. Tá, tudo bem. Eu não exerço, mas o aluno, passo aquele conhecimento para o aluno exercer. O problema está onde? O problema está, o professor de biologia está a dar empreendedorismo. Tá entendendo? Alguém formado em gestão está a dar informática. Aí onde está o problema. Sim. Por quê? Porque eu tive um professor não vou falar o local, né? Mas se calhar isso vai chegar até lá. Mas eu tive um professor, aí nas minhas andanças escolares, eu tive um professor de gestão empresarial. E era um excelente professor, companheiro. Era um excelente professor que na cadeira dele você, tem que mesmo raciocinar, exprimir o pensamento pensado, né? Tem que raciocinar. Mas era de gestão empresarial e é formado em ciências de gestão empresariais. Mas na altura nós todos nos surpreendemos que o professor depois abriu uma empresa, estava a gerir uma empresa que a empresa não chegou até 1 ano. Foi à falência. Ou seja, na sala de aula aquilo era apertos não vale a pena. Você tem que ser bom gestor tem que fazer isso. Bom gestor, as estratégias são essas, implementa isso e nós aprendemos. Mas depois ele conseguiu a gestão de uma empresa. E a empresa não demorou 1 ano. Quando fomos a fundo, o gestor aqui não era muito bom, falhou, não sei o que. O gestor era quem? Era o nosso professor de gestão. É controverso. Não, mas vê o que eu estou a trazer, né? Mas eu como estudante dele, como aluno dele, aprendi. Exato, sim. O que ele passou, eu aprendi. Não obstante dele não conseguir exercer, eu aprendi e muitos estão a exercer com o conhecimento que ele passou. Então, o professor não é exatamente, quer dizer, não é bem assim que funcionam essas coisas. Porque depois vai chegar aquela situação em que os alunos perguntaram ao professor de geografia se conhece quantas províncias de Angola. E só conhecia o Quando Cubango. Mas é professor de geografia e é formado em geografia, só conhecia o Quando Cubango e mais uma outra província. Então, essas questões podem de facto beliscar, mas não é o epicentro do nível de aprendizagem do aluno. No epicentro. Quer dizer que o problema está, na verdade, quando alguém é formado em biologia está a dar empreendedorismo. Não é o fato dele
estar a dar empreendedorismo e não empreende. Né? Se bem que eu ainda acho que isso devia também influenciar. Isso pode influenciar. Estamos a trazer aqui o termo. Pode influenciar. Sim. Estamos a entender? Mas o grande problema é mesmo esse na nossa educação. O sapato é formado, mas vai na escola, companheiro, aqui todos os professores de informática já estão preenchidos. Mas você vai dar uma cadeira você vai dar uma cadeira próxima à informática. Já também fala-se de informática. Vai dar física. Vai dar educação física. Uma só assim. Você aí vai aplicar os conhecimentos de informática na física. No fundo, também aquilo, as regressões, quer dizer, esse é que está o problema. O problema, a fim e a cabo, é a adaptação. Não, estou plenamente de acordo. Engenheiro Maria, qual é o point? Uma das escolas que eu trabalhei, havia um professor que dava antropologia. Sim. Uma menina o professor não conhecia. É interessante. O professor não conhecia onde fica a Aruba e o bairro. Mas essas questões, olha, mas essas questões são para nós analisar. Se for, nós somos informáticos, somos essencialmente informáticos. Se tiverem a nos dar uma pergunta relacionada à informática, nós vamos responder. Agora, se nós estivermos a dar uma disciplina de história, por exemplo, e nós somos formados em história, e não tivermos capacidade de responder uma pergunta relacionada com a história, o aluno aí começa já a balançar. Sim. Piano. É o curso da gestão e a empresa vai à falência. Sim. Mas o estudante aprendeu. Eu entendo a matéria. Agora, para exercer aquilo, não consigo na totalidade. Certo. Vamos já pegar aquela lista do professor de piano. Assim, teve um professor de gestão de empresa, não sei. Gestão empresarial duro. Eu só não posso falar história. Outro exemplo que eu posso dar também é um comentarista da televisão. Sim. Esqueci o nome do comentarista. Ele criticava sempre os treinadores e fazia sempre. Não, esse podemos falar, o Manuel Alegre. Criticava sempre os treinadores. Os jogadores sempre preparados. Olha, pegou a cadeira do Ei, caramba! Ele tem conhecimento, mas as abordagens são boas. Você consegue entender e consegue ver que o jogador está sempre com físico. Mas quando for no terreno, cadê que olha? Então, o professor de informática, não, o professor de história, o professor de biologia. De biologia, sim. O jornalismo, esse é o erro. Agora, um elemento que foi formado nesta área, assim, de empreendedorismo, economia, pode muito bem ensinar uma cadeira de empreendedorismo, mas não exerce aquela função, não é? Certo. E a professor de geografia pode ensinar geografia, sim. Certo. Pode ensinar, mas ele é formado em geografia. Certo. Olha, professor de matemática, geografia. Tem isso, essa é a situação, isso é o que mais acontece. Isso aqui acontece muito. É a má inserção dos professores. A má inserção dos professores. Versus, áreas de formação. Má inserção. Também, nós estamos nessa porcaria do emprego, a dificuldade, o próprio indivíduo em si. Ele estudou geofísica, vai concorrer por uma cadeira de matemática. Vai dar matemática, mas estudou geofísica. Estudou matemática, vai concorrer por uma cadeira de física, mas no currículo dele tem matemática, matemática, tá vendo? Sim. Eu fiz enfermagem, vou concorrer por uma cadeira de biologia, por exemplo. Não é? E a má extensão dos quadros nas disciplinas, o que gera isso mais? O indivíduo que é formado em empreendedorismo pode lecionar uma cadeira de empreendedorismo. Um indivíduo que é formado em informática pode ler. Nem todas as cadeiras podem lecionar. Certo. Nem todas as cadeiras. É mais complexa que nós. Abdicamos bem. Certo, mas é importante realçar aqui, né? Nessa questão, o professor também tem que auto-investir-se. Sim. Tem que investigar, companheiro. Depois, tem situações terríveis, companheiro. Tem situações terríveis que tem situações que de facto você como professor estás a dar uma determinada disciplina, tem que investigar. Isso também é processo. Isso é investimento. Depois não compensa o salário. Nem vamos falar aqui do salário, senão
vão só apesar que somos dirigentes do Ciprof, mas tá bom. Mas a questão que se coloca também é tá bom, o Sapato pegou uma cadeira que não tem muito domínio. Tá bom, não devias aceitar, mas aceitaste. Agora, pô, tens que ir buscar, tens que buscar. Porque os alunos de hoje, nós falamos, por exemplo, dos alunos na questão de preguiça em aprendizagem, mas em termos de tecnologia estão muito para frente. Então, eles conhecem exemplos terríveis, conhecem através da tecnologia. Agora, o professor não tem internet em casa, o professor tem dificuldade, por exemplo, de ter um telefone um smartphone, o professor ainda a imagem dele no televisor, o presidente está aparecendo torto, preto e branco. Quer dizer, essas dificuldades depois podem se refletir na sala da aula. O professor está a dar um exemplo e tem professores assim. Gosta muito de trazer a realidade de outros países. Por exemplo, no Brasil, a situação acontece assim. Eu tive isso na faculdade. Um professor a exemplificar, olha, já na Nigéria, nós o que estamos a fazer aqui já devíamos fazer de outra forma. Mas depois levantou um estudante que, por sinal, já viveu na Nigéria. Disse, não, professor, me desculpa, mas eu fiquei lá, o professor viveu na Nigéria. Não, eu passei lá 5 anos e vou te dizer que a Nigéria é um dos países mais corruptos e o que o professor está a falar aqui não condiz com a realidade. Por exemplo, na província X, no local X, o professor lembra. Quer dizer, o professor depois ficou indagado. Ficou calmo. Por quê? Porque tem exemplos que você tem que trazer, mas tens que buscar, tens que investigar. Sim. O professor às vezes não precisa viajar. A viagem dos professores, como já não temos o tal dinheiro de viajar, a viagem é os livros. Você tem que viajar, você tem que chegar no Dubai a partir dos livros. Real talk, sim. Tem que chegar nos Estados Unidos a partir dos livros. Vamos juntar com quanto então para chegar nos Estados Unidos? Ou vamos ir aí na França, né? Sim. E lá na Torre, como é que vamos juntar até quando? Então, você tem que chegar, o professor, e eu aconselho isso, o professor pode viajar em todos os países, mas é através dos livros. O professor tem que chegar no Dubai através dos livros, conhecer a cultura de um determinado país através dos livros, das investigações. Estamos a entender? Hoje por hoje há muita informação. O professor do caderno, quando digo caderno, não é aquela velha história, o professor tem um caderno que vai usar 2020, vai usar 2021 e não vai atualizar os processos, tá sabendo? Então, hoje por hoje há muita informação, já temos alunos que pesquisam. O aluno está na sala de aula, está com o smartphone e tu metes alguma coisa no quadro e está a pesquisar. E se aparecer ao contrário, já é um boom. É um boom, sim. Então, hoje tem muita informação, temos que ter esse cuidado. Depois se disse muito bem que vamos viajar. Como? Sem dinheiro. Mas nessa viagem falando nisso, devemos saber, pronto, sabemos nós que os livros são muito caros também. E pronto, os professores... Mas é ainda mais barato que uma viagem nos Estados Unidos. Claro. Só que, pronto, se você fazer as contas, por exemplo, daquilo que são os teus ordenados mensais, com o professor Benjamin, que desconta aí boa de faltas. Mas vamos por essa. É melhor contar. Então, com os descontos que às vezes você sofre, etc., cada livro pode estar no intervalo de 15, 12, 13, enfim. Quase que você pode não conseguir também comprar. Então vai acabar... Não, mas desculpa lá te cortar. Como professor, eu penso que é uma obrigação. Da mesma forma que você compra uma calça, compra uma t-shirt, é da mesma forma que você tem que comprar um livro. Para professor, companheiros, para professor não tem como. É fundamental, sim. Estou plenamente de acordo. Tem que estar com livros, né? Não podemos permitir aquelas situações mesmo que estás mesmo há 5 anos na educação, né? Vamos completar agora 5, né? Estás mesmo há 5 anos na educação, a dar uma determinada cadeira e você nunca comprou um livro daquela, pelo menos que fala daquele tema. Não faça isso, companheiro. Eu acho que nesses valores, os livros são de facto caros, mas ainda permite-nos comprar. E se não tivermos essa dificuldade, tem os PDFs, né? Tem os PDFs, eu acho que vocês dominam melhor isso. Os livros em PDFs. Eu particularmente compro sempre livro. Não é questão de... Mas quase em todos os salários eu tiro um determinado valor para comprar livro. Não em todos, né? Mas em casa devo ter aí por aí uns... Eu acho que já chega a 200 livros. Sem exageros. Sem exageros. Eu devo ter 200 livros. Tens uma biblioteca diversificado. Ok. Tem uns até que tive que deixar porque não tinha espaço para trazer. Outros até
outros até depois houve uma chuva que acordamos, eu e os meus camaradas, os livros estavam todos a única coisa que estava a flutuar são os livros. O resto estava a importância do livro. Yeah. Então, é preciso comprar livro. Estou para fechar, né? Geo Sapato, não concordo muito que a questão salarial, nosso salário como professor não nos permite comprar livro. Nos permite comprar livro. Ainda que for um livro por ano. Tá bom. Um livro por ano, que custa 15 mil kwanzas, compra um livro por ano. Vamos viajar nos livros. Ok. Se tiver acesso cá, manda, mas sim, Facilidades. pode comprar a partir de cartão, por hoje. Aí é outra questão que o professor tem que se orar. Nem faz ideia desse cartão. Sim. A tecnologia nos ajuda, não é? Já que não pode. Não, tem que se comprar livros. O livro E essa é outra particularidade não só dos professores, mas também dos estudantes. Os estudantes não compram livro por causa dos famosos fascículos. Ou seja, é só fascículo, limitar a Google e lá a Google tem os brasileiros são terríveis. Tá bom, você mete os brasileiros são terríveis no YouTube. Mas você mete um assunto como fazer filho. Cara, vou ensinar através de 3 passos. Desde já, deixa já aí o link, não sei o que. um joinha, Um joinha. Coloca aí um joinha que eu vou te ensinar a fazer filho em 3 passos. Por acaso sim. São terríveis. São terríveis. Olha, só para não te cortar. Há dias fomos num aniversário e alguém estacionou assim no portão do camarada. Não estava aparecendo o dono, ele meteu na Google. De quem é esse carro vermelho que está no meu portão? 1000 resultados. Só, companheiro, como então? Então é preciso também ter cuidado relativamente a esse aspecto. Não, mas agora caímos no outro point. Pronto, nós não ensinamos, infelizmente, esses detalhes. Se calhar é porque nós somos muito orgulhosos, né? Vocês acham que os angolanos são unidos em termos de aprendizado? Digo de outra maneira. Os brasileiros ensinam tudo. Tudo. Se você quiser aprender sobre como fazer uma carteira, ele vai te ensinar. Como beber água, vai te ensinar. Vai ter sempre um cara que está lá te ensinar a fazer isso. Nós não temos essa cultura. Será que, pronto, nós... Não, só para terminar aqui. É claro que nós estamos a descobrir... É óbvio que nós só estamos a descobrir agora. Questões de internet e tudo mais. Parece que desde 2012 para frente, né, nós estamos a tentar mergulhar, né, nas novas tecnologias, e eu sinto que à medida que o tempo vai passando, nós vamos mergulhando cada vez mais e as coisas vão se proliferando, né, da maneira mais correta possível. Mas ainda assim, o problema prevalece. Temos capacidade de ensinar tudo conforme os brasileiros fazem ou vamos continuar a aprender com os brasileiros? Porque eu não sinto que o angolano não sinto que o angolano está disposto a ensinar. Ele está disposto em aprender e ficar com conhecimento, mas ensinar são outros 500. Então, pronto, qual é o vosso ponto relativamente a isso? Vamos voltar no princípio, aquele que o Dr. Cipriano fez aí muito bem. A estrutura. Tudo começa da estrutura. Sim. Estrutura mesmo. Temos que ter estrutura para começar a ensinar isso. O indivíduo tem que estar bem preparado para passar a ensinar. Os brasileiros que nós encontramos no YouTube, eles já vêm há muito tempo. E se nós irmos no YouTube, tem lá todos os ramos. Estão lá. Ok, criaram uma estrutura. E nós não somos miúdos, né? Somos pioneiros. Hoje por hoje, já no YouTube, já encontramos conteúdo de angolano. Em diversas áreas, né? Qual em particular da minha? Não sei. E já encontramos de conteúdo de angolano. Mas, para que isso aconteça, nós temos que melhorar a estrutura. Por exemplo, eu para montar um canal no YouTube, começo já pelos meios financeiros. Sim. Não é? Sim. Meio financeiro. Começando já pela internet. Sim. Começando pela internet. Um setup não é muito barato. É barato. Doutor, aí não posso te ajudar. Não pode perguntar. Não estou ajudando nada. Está na outra linha. Um setup não é muito barato. Faz muito trabalho todo, não é? Por uma pessoa que está aí a sentar e criar conteúdos. A gente tudo vem de fora. Importação, então, vamos falar toda da estrutura. Não é dinheiro para isso ainda, mas
estamos a ganhar espaço. Vamos ganhando cultura. Vamos a ganhar cultura, assim, um ou outro já disponível por tudo, uma playlist, tá? Vamos subindo. Quem sabe os materiais baixam. Mas qual é a mensagem que... Eu vou explicar, desculpa. Exato, sim, sim. Vou explicar aqui uma situação. Certo. Nós temos muita gente tem dificuldade disso que falaste de partilhar o conhecimento, porque a fim e a cabo o conhecimento é mesmo para ser partilhado. Se você não partilha, de nada vale o conhecimento se não partilhares. Você vai lá, queres morrer com conhecimento, companheiro? Queres morrer com as tuas setups, os teus softwares, queres morrer com tudo isso? Não, é só você que sabe. O conhecimento serve para ser partilhado. Quando você partilha, você se sente melhor ainda. Mas só que aqui nós temos uma dificuldade, porque repare que depois do alcance da paz em 2002, politicamente nós ficamos preocupados em atingir os níveis da SADC em termos de quadro. Mas quando falo quadro, em termos de níveis acadêmicos. Então o que aconteceu? Começaram a surgir várias universidades. Proliferação das universidades. Várias faculdades. Por quê? Ou sem qualidade. Exato. Por quê? Porque a preocupação era atingir os níveis da SADC, ou seja, os níveis acadêmicos da região em que estávamos inseridos. Ou seja, o próprio executivo estava preocupado em ter muitos quadros, em quantidade. Sim. E não qualidade. Exatamente. E depois aí ficou a questão que... Quem aprendeu? Exato. Quem aprendeu? E quantos hoje conseguem compartilhar o aquilo que aprenderam? Sim. Então tem essa dificuldade. Por isso é que você vê muitos licenciados, e são mesmo licenciados, tá mesmo abarrotado, companheiro. muitos somos muito. Eu também sou, companheiro. Ainda não sou mestre, não, mas tá quase. Mas somos muito. Você vê muitos licenciados sem competência. Porque a preocupação era o nível acadêmico. Até da própria estrutura do país, do próprio governo. A preocupação dele era o nível acadêmico, não a qualidade de essas faculdades estão a formar. Você vê muitas faculdades, o homem está saindo lá licenciado, mas é para terrível dificuldade a escrever, terrível dificuldade a fazer uma interpretação. Você lhe chama atenção, pensa que você não quer lutar contigo, o licenciado está a balar. Então, é preciso perceber isso. Houve mesmo uma situação em que tinha que se aumentar isso, temos que falar de forma clara. Né? Como acadêmicos, isso é ciência e estamos aqui a fazer ciência. Que não nos olhem com outros olhos. Né? Mas houve um período mesmo, Sapato, que foi mesmo, a preocupação era aumentar o número de licenciados. Era mesmo aumentar, para estar nos mesmos patamares. Então, qualquer faculdade, se você tivesse condições para abrir uma faculdade, poderias. E a coisa estava fácil. Só que chega uma altura que isso cobra. Agora. E essa altura. Chega uma altura que isso cobra, isso começa a cobrar. Tá bom, por quê? Porque agora o mercado não quer saber do teu nível escolar, não quer saber que classe você fez. O mercado quer saber o que é que você sabe. Exatamente. Que você sabe fazer. Não, mas eu sou licenciado, sou mestre, sou PhD, mas tá bom, Pepe. É licenciado em quê? Não, em informática, tá bom. O que é que você sabe fazer? Exatamente. Mas eu estudei mesmo que o software, não sei o que. Não, o que é que você sabe fazer na prática, tá entendendo? Aí vem a competência. Então, nessa altura, é importante que nós todos ficamos de olhos abertos, os estudantes, os pais, os professores, que nessa altura temos que ir atrás da competência e não do nível acadêmico. Por isso é que, para alguém do nosso círculo de amizade, né, alguém se decide fazer o mestrado, tem que ir atrás da competência. Vai fazer o quê? Quer fazer mestrado para quê? Para fazer o quê? Tá entendendo? Não pode ser simplesmente nível acadêmico. Tá bom, mas você vai dizer, não, mas estamos na educação. Eu quero fazer carreira na educação, tem que aumentar o nível. Não, mas vai chegar uma altura que mesmo na educação, vai pedir, se calhar já está chegando essa altura, mesmo na educação, vai pedir competência. E não só nível acadêmico. Então, se você não tem competência, como é que você vai conseguir partilhar conhecimento, companheiro? É aquela questão que o Gero disse. Tá bom, falta-nos estrutura. Mas também falta-nos alguma competência de determinados detentores, que seriam detentores ou mediadores das aprendizagens. Falta determinada competência. Hoje eu, fiz empreendedorismo, mas não tenho competência.
fiz gestão, mas não tenho competência, companheiro, tá entendendo? Sou engenheiro informático, tá bom. Engenheiro informático, mas não tenho competência. Então, é aí que você também tem dificuldade de partilhar o conhecimento. Já com os outros países, demos um exemplo aqui do Brasil. Do Brasil, sim. O Brasil já está atrás da competência há muito tempo. Você se meter nos redes do medicina, engenharia, o Brasil vai sempre aparecer lá como um país potencialmente forte em medicina, engenharia. Quer dizer, vai sempre aparecer lá por causa da competência. Nós, se continuarmos a buscar o nível da escolaridade, nível escolar, vai ser mesmo, tá bom, és PhD, professor habilitado a doutor, és licenciado, és mestre, mas a competência não tem. Zero. Aparece um estudante que tem determinada competência técnico médio e te arruma. É complicado, estás a entender? Então você tem dificuldade, nós também temos a nossa dificuldade, para responder à tua questão, a nossa dificuldade em partilhar conhecimento é porque também não temos mesmo competência para partilhar aquele conhecimento. Realmente. E muitos de nós não fazem ciência no verdadeiro sentido. É mais copy-paste. Exatamente. Eu estou plenamente de acordo. Pronto. Estou de acordo com isso. É competência. Sim, competência. Já se falar que é de engenheiro informático, tem engenheiro informático que nem tem computador, nem sabem ligar computador. Certo. Certo, o nosso país também tem culpa, mas se você ficar só com a culpa da estrutura, a gente também tem culpa. Mas se você só ficar com a culpa do nosso país, você próprio depois é que vai se perder. Sim. Então você tem que arranjar sempre uma forma, tá bom. Na escola, eu estou a fazer informática na escola X, nem vamos citar a escola. Tá a fazer informática na escola X, mas lá não tem laboratório, nunca vi computador. O professor tem que desenhar computador no quadro. Não, esse é engenheiro jus, é engenheiro jus. Precisamos Tem que desenhar um computador no quadro. Tá bom, mas aí também, tá bom, a escola não tem condições, mas também não pode ficar só aí. Você próprio depois também tem que buscar. Porque depois quem vai se cobrar é você. Todo documento tá em dinheiro. E engenheiro, para mim, é alguém que tem que resolver o problema. A definição é essa. Para mim, o engenheiro tem que resolver o problema. Pô, então, se você é engenheiro que não resolve nenhum problema, pô, companheiro, como então você? Até um problema não consegues resolver. A filha cometeu, tá a chamar o pai, você tá mandando, mãe, não. A mulher vai lá, você resolve. Não, companheiro, atenção aí. Então, a dificuldade também em partilhar o conhecimento está na competência. Muitos de nós não fizemos ciência, não temos competência para fazer ciência, então temos dificuldade de partilhar esse conhecimento. Exatamente. Mas podemos partilhar e temos visto, como o engenheiro Maria já disse, já encontramos muitos conteúdos de Angola no YouTube e na Google. Sim, em determinados campos de conhecimento, porque conhecimento não é só conhecimento científico, tem o conhecimento popular, tem o conhecimento religioso, e falando em conhecimento religioso, nós parece que estamos a dar uma surra em determinados países em religião, né? Estamos a assistir sempre surgimento de várias crenças religiosas. São as famosas seitas, né, religiosas. Sim. Hoje todo mundo agora é pastor. Então é preciso também ver os tipos de conhecimento, o conhecimento popular, o conhecimento religioso, o conhecimento científico. Estamos de fato a falar do conhecimento científico, mas existe capacidade de conhecimento popular, né? Muita gente que sabe muito, claro que não é científico, não passou por uma base de comprovação, mas é um conhecimento ainda assim. Não, com certeza. Eu estou plenamente de acordo com a abordagem. Está esfriado, Maria. Não, é melhor comer. Não. Tranquilo, né? Ok, tranquilo. É reformado, né? Tá bem. Por aí. Pronto. Pronto. Mas o que fica aqui como conselho é que, pronto, o conhecimento de nada vale se não for partilhado, certo? Certo. Acho que a filosofia que fica aqui é esta. Então, devemos arranjar formas de transmitir o conhecimento aos mais novos, de forma que eles possam um dia se orgulhar também de nós. Aliás, eu costumo sempre dizer, se calhar é uma pergunta que fica lá no final, né? Por que é que estamos aqui na Terra? Se calhar não deve ser mesmo porque precisamos passar esse conhecimento que nós aprendemos com os nossos cotas, com os nossos antepassados, né? Porque senão viemos só na Terra só para vir, fazer bebês e ir embora. Acho que não. É se calhar reorientar aqui também os outros que estão a sair agora para que tenham um legado para sempre. Aliás, também devemos estar um pouquinho preocupados com a questão do nome. Eu não sei vocês, mas também da minha parte existe aquela preocupação de pronto, o meu nome tem que ficar também para sempre. Não é só ficar na boca dos meus filhos, mas é ficar na boca da sociedade como tal, no sentido de que
eu fiz alguma coisa em prol da própria, pronto, da própria, exatamente, da própria sociedade como tal. Então, essa é uma deixa que fica aqui, né? Partido que tem um pensamento. Exatamente. Nós, principalmente nós, as pessoas, ficamos na boca, na boca dos alunos, né? Na positiva e na negativa também, né? Exatamente. O sapato foi um bom professor. O sapato foi um bom professor. Parte do teu pensamento. Exatamente. Pronto. No que toca o processo no ensino, no processo de ensino e aprendizagem, eu sei que está certo, né? E pronto, que vai resultar, obviamente, no processo educacional dos rapazes, dos meninos. Qual seria, como é que o professor, por sua vez, deve se... Porque sabemos que o professor é o espelho. Ele tem estudantes até, inclusive, que vão se vestir como você, provavelmente vão falar como você, vão ter exatamente tudo que você tem. Você basicamente vai ser o identificador para ele, vai ser um espelho. Aliás, precisamos de espelho para tudo. A nível da indumentária, vamos assim dizer, pode influenciar de forma negativa ou de forma positiva no processo de ensino e aprendizagem deles? Qual é a vossa visão em relação a isso? Não. A vestimenta como tal? Do professor. Não. Não. Pode. Isso também é relativo isso, porque nós sofremos, como professor, sofremos muito bullying. Você às vezes pensa que vestiste bem, mas um aluno... Da mão apresentar o professor. Ajuda o professor. Eu comprei um tênis na uma loja que não vou fazer publicidade aqui. E aí, poxa, me vi mesmo a sair de casa, estava mesmo altamente. Bem chainado. Mas quando cheguei na escola, comecei a ouvir já uns zuepão, bolo, não sei o quê. Pô, então essa questão da roupa é um pouquinho relativa, mas também temos que saber que temos dificuldades. Existem mesmo professores que apresentam-se muito mal. E eu acho que o próprio ensino e aprendizagem começa também pela apresentação. Se você exige a apresentação, que os alunos se apresentam bem, é importante que você também se apresente, mas o apresentar bem não é aquilo de... O famoso que ele fala, o drip, né? Eles agora falam, o drill. Essa coisa, não é isso, desde que estejas, né, para uma calça engomadinha, quer dizer, desde que estejas bem apresentado. Não precisas roupa de grife, né? Não é essa questão, mas é importante que você se apresenta de forma adequada aos estudantes. Pelo menos se você pede que os estudantes se apresentam de forma adequada, também é importante, porque também começa mesmo aí. O estudante está a ver que o professor em frente está bem vestido. Ou pelo menos está vestido adequadamente, está limpo, né? Não é porque meteu uma camisa rota, não, tá bem apresentado. Então aquilo também pode ser um fator de motivação ou motivacional do próprio estudante a prestar atenção. Exatamente. Mas por isso é que o José Maria disse que é relativo. Também pode influenciar o estudante ficar distraído. Já tivemos situações aqui, em vez do estudante prestar atenção, está olhando na da professora. É o maior risco, porque de um lado tem um professor que se veste muito bem, mete bom perfume, não sei o que, esse todo lado, vai acabar chamando a atenção das meninas que lá estão. Que podem se distrair também. Exatamente. E não só motivar, mas pode também se distrair. Do outro lado tem uma professora que também se apresenta bem, que também vai acabar influenciando aí os meninos nesse sentido. Então eu acho que a nível de vestimenta, pronto, calças sociais, em vez de ter que meter aqueles drill dos meninos rapistas, acho que é conveniente colocar uma roupa. Não é só a calça, não é... Não, pronto, eu me refiro na calça porque eles é que colocam muito aqui na parte de baixo, né? Não, na drill, tá sabendo? Eu lembrar uma coisa. Na primeira reunião que tivemos no IMAC, a nossa diretora frisou que há um professor que vai se apresentar com calças, tá vendo? Calças até na parte de baixo. Calças aqui embaixo. Não, só que pronto, não podemos falar o nome. Não dá. Ela só mencionou, olha.
Não, nós conhecemos. Eu não sei quem é, Nós conhecemos. eu não sei quem mais. Eu fico assim, epa, me marcou, né? O Uhum. professor me se apresentar, eu vou fazer aqui de apresentação de uma coisa rasgada, embaixo, ela ficou assim, esse é estudante, o professor que me Certo. Então, essa questão também, é mesmo essa questão da roupa, que é preciso, quer dizer, não se exija, né? Depois, alguns professores também confundem, pensam por meterem gravata tão bem apresentado. Sim, sim, Não sim. é essa a questão. Então, não é essa a questão. Não precisa, eu já disse anteriormente, não precisa ser roupa de grife, nem precisa ser roupa social. O bem apresentado, nem que for uma calça jeans, mas não seja tão apertada, né? Aquelas skinny, mas uma calça jeans, uma t-shirt engomada, calça engomada, um sapato. Eu penso que isto aqui é que de facto influencia, porque muita gente diz, não, mas aquilo é o conhecimento que está na mente. Só que, poxa, os olhos também aprendem. O método de observação também é fundamental para o ensino e aprendizagem. Tem muita gente que aprende só observando, só olhando. Então, poxa, eu acho que a forma como a gente se veste é, de fato, fundamental para o ensino e aprendizagem. E quando falo de vestimenta, é porque depois fica a parecer que temos que passar a vestir grife, roupas de grife, não. Depois vai aparecer aquela situação que não, todas as roupas são falsas, não tem ninguém que... Boa apresentação. Sim, é importante, é fundamental. Sabemos que, pronto, os estudantes também comparam muito. A questão, por exemplo, da roupa, que, claro, temos que nos vestir bem, e a questão do... Pronto, produto pirata e produto original. Os estudantes acho que fazem muita comparação relativamente a isso. E pronto, acabam por atribuir mesmo nomes feios aos professores justamente por causa da forma como ele se apresenta. Como professores, acham que há essa necessidade de meter somente tudo original, intercalar um bocadinho, ou como é que é? Tira o sapato, quando está se falando de original é o quê? Em termos de vestimenta, a roupa original é muito cara. É isso que eu também queria perguntar. Se já está a circular que em Angola ninguém mete roupa original. Não, sim. A roupa original é cara. Não, atenção. Os professores são pagos um subsídio de... Companheiro, você está falando roupa de o sapato minimamente vão dar 40 até 1.000 kwanza. Minimamente. Esse ainda é o baixo. Sim. Eu fui aqui numa boutique do Menong, que vende assim sapatos, né? Mas aqui mesmo. Mas assim, à frente. Vende sapatos assim em condições bons. Você olha naquele sapato e depois você olha no teu sapato. Como é que eu tive coragem de meter sapato? Mas é porque o subsídio também que dão não ajuda tanto. E precisamos ser sinceros. Se você quer ver, ou você quer ver um professor bem vestido, ou você quer ver um professor de marca, né? De marca. Então, essa questão dos alunos, os alunos vão sempre comparando, vão sempre falando, mas aí vem a ideia de que você submeter a esta falácia uma outra, que é a capacidade de você transmitir conhecimento. Exato. Os alunos podem falar, não, o professor usa pirata, mas é um bom professor. O professor mesmo não, tá bom, usou mesmo aquele pão, mas a matéria entendemos. Isso é bonito, meu. Então a preocupação está muito nas coisas originais, porque a dificuldade, também o professor tem dificuldade mesmo de adquirir esses bens. Então, quer dizer, bem apresentado, mas passa de facto o conhecimento. Os estudantes podem meter nome, podem falar, mas vai chegar um momento que eles vão dizer mesmo não. Aprendemos. Aquelas cadeiras da faculdade, né, que você vê, vai ao recurso mesmo, mas você fala, não, mas a culpa não é do professor. Eu aprendi mesmo fui mesmo no recurso, reprovei mesmo nessa disciplina, mas de facto aprendi. Então é aí, tá entendendo, né? Ou seja, as roupas de facto chamam a atenção dos nossos colegas, dos nossos estudantes. Nossos estudantes estão numa sociedade que tudo chega cedo, chega tudo, influência, aquele processo que chamamos de aculturação, né? Aquelas culturas mais fortes estão a invadir, consideradas supostamente mais fortes, né? Porque não é verdade, estão a invadir a nossa cultura, então depois nós ficamos um pouquinho sem identidade, né? Exato. Queremos sempre beber, não, mas os brasileiros vestem assim, os americanos estão a vestir roupa de grife. Não, eu penso que esse não é o foco. O foco está, de facto, bem apresentado, mas passar o conhecimento do estudante. Ainda que os alunos depois falam do original e não original, mas, vai chegar uma altura em que vão dizer, não, o professor nos ensinou mesmo. Tá bom, o professor veio com o pão, mas
não deu só o pão, deu também a matéria, e deu também o conhecimento. Então eu penso que passa por aí. Exato. Não, eu estou também plenamente de acordo. No princípio, uma boa apresentação. Não é necessário ter coisas caras, mas uma boa apresentação, uma boa calça, um bom sapato. Aquele que custa na boutique, não é? Não, mas tem sapatos mesmo que você olha e vê mais os teus. Você é professor, companheiro. Você pesa. Uma boa camisa, E aquele sapato estava 85 mil quase. Companheiro, imagina. Imagina um 80. 5% dá uns. Dá simplesmente 13, né? 13 ou 14 mil. A situação do professor é difícil. Porque o salário já é completo, já fez um adiantamento. Já sobrevendo um adiantamento, então o banco já tira a parte dele. Já tem 2 adiantamentos. É para o banco tira, o quiche crédito tira, paga 2. Quer dizer, então o salário já não vem completo por causa dessas situações, por causa da própria situação mesmo econômica do país, certo. Né, por causa da inflação. Então é essa a questão. Pois, e ali onde nós começamos a ver que o ser professor em Angola é ser um herói, né? Vamos considerar que é ser um herói. É de facto difícil ser professor nessas condições, mas ainda assim acho que ficou aqui patente que a nossa responsabilidade é maior do que os nossos desejos. Né? Muito maior. Ser professor em Angola, ser herói, ser professor de informática no IMAG e fazer milagre. É para estar trazendo para nós ter problema. Não tem falta. Certo, é de facto ser herói, companheiro. Ser professor tem uma responsabilidade muito grande. Como tem um lema, né? Uma frase, é um ato de coragem. É uma bacantaria de frase. Exato. É por amor. É por amor. É tipo vestir a camisola. Os jogadores que vestem a camisola da seleção. Tem que ser mesmo por amor. Não sei se em comparação. Tem que ser mesmo por amor. Ser professor, quer dizer, a princípio você vai atrás do. Uns já vão por cada profissão, outros vão porque já gostam, outros vão porque precisam de um ganha-pão. Só que chegando lá, você tem que amar a profissão. Se encarnar mesmo. Mano, não tem como. Você até pode dizer, não, mas nós só estamos aí na educação porque não tem outro emprego, tudo bem. Mas para você continuar na educação e passar de facto a imagem, deixar o nome, como disse o engenheiro Sapato, você precisa mesmo amar. Você tem que amar. E é complicado. Não é possível fazer o contrário. Não é possível fazer o contrário. Quer dizer, podes até entrar, né? Conforme muitos de nós entramos. Temos dificuldades, queremos entrar no Estado. E essa depois é também uma situação. As pessoas gostam de entrar no Estado, eu não sei. Mas as pessoas gostam de estar no Estado porque a mentalidade é que o Estado não se trabalha. Mas é completamente o contrário, porque vemos aí uns tantos professores. Não, mas a mentalidade das pessoas todas querem. A mentalidade das pessoas todas querem entrar no Estado. É que não, o Estado não se trabalha, ou o Estado pelo menos trabalha pouco. Sim. Então por isso é que você de facto vai lutando para entrar no Estado. E que não vai transformar em, conforme você disse, rico. E aqui em Angola não tem rico, já me falou disso. Para isso é um assunto que depois também, se calhar é outro assunto que vamos discutir mais tarde. Então, quer dizer, no Estado não pode não te proporcionar, não vai, simplesmente o Estado não vai te proporcionar riqueza. Mas nós lutamos para ser professores, entramos para entrar no Estado, uns até para o que o Estado tiver a oferecer, administrador e professor, e na saúde, qualquer vai entrar, porque a metade é para o Estado trabalha-se pouco e depois a segurança do emprego. Mas não é exatamente assim. O processo é completamente inverso. O processo pode ser completamente inverso. Pode ser completamente inverso. Mas trabalha-se muito, e muito. Não, mas essa também é uma questão que podemos discutir. Pois tem uns que não trabalham, tem uns que trabalham. Sim. Não, se você for a ver aquelas empresas públicas, privadas, sim, ali sim, BPC... Fica lá sentado, ele está sentado, está o telefone, mas não tem uma fila grande ou uma bicha grande, não tem. Ela está sentada com o telefone com ele. Mas isso já acontece no privado. Por isso é que depois as pessoas fogem trabalhar no privado. Exato, vão para o público, sim. O privado é rigoroso, meu. Mas também ensina. Mas também aprende-se, meu. Mas acho que estamos a chegar nesses moldes. Aliás, o teu discurso anterior, doutor Cipriano, fazia referência a isso, que hoje em dia, por exemplo, já não está se cobrando
se quanta licenciatura tu tens. É tipo, ok, Competência. O que é que você sabe? tens isso e aquilo, mas o que é que sabes? Certo. Acho que esse comportamento também acaba por influenciar de forma negativa. Exatamente, de forma positiva. Então, pronto, foi o nosso podcast, falamos um bocadinho sobre a educação. Vamos dar aqui pelo menos 2 minutos para cada um, caso queira deixar aqui algumas notas de apreço para alguém ou alguma coisa parecida. Então, pronto, Germaria, Maria, começamos contigo. Não, vou começar contigo. Falando. Já que você não está comendo, quando eu dou aqui uma picada no cabrité, Pode. Pode, tá. Primeiramente, a terceiro, assim, é a do. O primeiro, né? Esse é o primeiro. Esse é o primeiro, sim. Acho que eu sou um bilhete de casa, né? Participei no pivô e deixo cair, faz uma coisa obrigado. E estarei sempre aqui. E o que for preciso, qualquer tema, estou disponível. Ok, mas e doutor Cipriano, né? Foi bom partilhar contigo este momento. E espero tê-lo mais vezes aqui. Vamos partilhar mais. Mas fica com essa, não temos dito, já? vamos discutir depois. Vamos discutir. Certo. Também agradecer, né? Agradecer o convite. Foi de facto muito produtivo, foi bonito estar aqui com o Gero Maria, com a equipa toda, né? Com o Sapato e a equipa toda, aqui o nosso rapaz e a equipa toda. Então foi de facto produtivo, né? Dizer que relativamente à questão que falamos, só para deixar um conselho aqui para terminar já, né? O pessoal tem que estar atento que a nível das sociedades, a nível do mundo, existiu 3 grandes eras. E a era da agricultura, em quem mandava no mundo eram as pessoas que tinham terra para produzir. A era do capitalismo, que quem mandava no mundo era o dinheiro, aqueles que tinham capital. Hoje estamos na era da informação. Então, a era da informação é preciso que se busque a informação. Hoje manda no mundo quem tem mais informação. Você vê os Estados Unidos ameaçar os outros países por causa da informação. Vê a Rússia, não sei o que, por causa da informação. Então, todos nós hoje temos que ir atrás da informação, temos que ir atrás do conhecimento. Então, uma vez atrás do conhecimento, seremos produtivos. E, tirando isso, mando aí um beijinho para minha querida esposa, que está a me ver, né? A todos os familiares, e um abraço. Muito bem. O primeiro episódio do nosso podcast. O tema foi bastante interessante. Tivemos aqui convidados em altura, que conseguiram responder em altura, eu penso, todas as questões que lhes foram feitas. E, acima de tudo, no final de cada trecho de cada pergunta, deixamos sempre aquilo que é essencial, a conclusão do que realmente se precisa. Nós criticamos, obviamente, tudo que estiver errado, mas também apresentamos algumas soluções para as críticas apresentadas. Eu acho que no final de tudo é isso que irá valer, é isso que nós queremos passar aqui como lição. Não é criticar o que já está bom, não, é simplesmente deixamos algumas notas e se essas notas forem todas positivas, melhor ainda. Pronto, o nosso objetivo foi feito. Então, para o segundo tema, que será já o próximo podcast, vamos pensar durante este período para ver também se conseguimos ter outros convidados para poderem abordar também outros temas diferentes. Lembrando que todas as semanas vamos ter podcast. O horário virá depender muito, mas passaremos a informar na página AS Podcast mesmo, onde vai ser publicado este vídeo que está a ser gravado nesse momento. Portanto, vamos publicar o principal, que vai ter mais de 1 hora, ou vamos fazer alguns cortes, sensivelmente 10 a 5 cortes por cada trecho perguntado, por exemplo, para que sirva ali de lição para todos que nos assistem. Mais uma vez foi um prazer estar convosco. Parabéns para os nossos convidados, a toda a equipa do AS Podcast. Então, pronto, contamos com todos que não puderam aparecer hoje. Se possível for, também vamos contar aqui com uma plateiazita. Então, mais uma vez, AS Podcast One.